Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse que é o nosso terceiro vídeo da série do zero à fluência no francês. Como vocês sabem, a gente sempre acaba trazendo pessoas que começaram do zero e que atingiram a fluência nesse idioma para eles contarem a história deles aqui para vocês, inclusive falando das dificuldades, facilidades. E hoje a gente vai contar a história da Érica. Ela que aí esses dias, foi semana passada, ela inclusive recebeu um convite muito especial da imigração aqui do Canadá para mostrar aí para vocês que realmente estudar francês pode abrir muitas portas nessa caminhada. Então vamos chamar a Érica aqui para conversar com a gente. Olá, Érica, tudo bem? É Oi, isso Lu. mesmo? Semana passada eu tinha um momento super especial, né, na aula de boas-vindas da Janete para a turma nova, então assim foi emocionante. Foi mesmo, eu estava nessa aula, Claro mesmo. inclusive. Então vamos lá. O intuito desse vídeo é realmente mostrar para as pessoas que estão começando agora essa jornada do francês como é começar do zero e atingir a fluência no idioma. E no seu caso, não apenas atingir a fluência, mas colher os bons frutos que essa fluência acabou trazendo na sua história. Isso mesmo. O meu plano Canadá, na verdade, ele já tem bastante tempo. Assim, eu já estou planejando quase 5 anos, assim, entre trancos e barrancos. Uma hora você acha que vai, aí o governo muda alguma coisa, você está quase chegando, reverte tudo. Então, assim, já tenho 5 anos de me descabelando, estudando inglês, estudando um monte de coisa, fazendo comprovação financeira, enfim. Então, já Uhum. tem bastante tempo. E eu fiz a prova do IELTS, aí eu falei, não, agora vai dar, agora vai dar. Tirei o CLB9, fiquei toda contente, só que mesmo assim a pontuação começou a subir, eu falei, não vai Não dar, vai dar. conversei com alguns amigos, fiz 36 anos agora, então já estou perdendo ponto já há um tempinho, Uhum. então falaram, não, faz o francês que vai subir muito a sua nota, vai te impulsionar, e eu assim, no início eu confesso que eu não queria fazer, porque eu falei, nossa, eu demorei a vida inteira para aprender inglês, assim, eu já tenho, sei lá, mais de 10 anos estudando inglês, como é que eu vou aprender agora uma língua nova? Eu tenho urgência, eu quero ir logo, não tem como. Mas Uhum. aí todo mundo falou, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, tá, eu vou tentar, não estou fazendo nada mesmo, estou aqui esperando, não sei quando vai sair. Então eu comecei a fazer, procurei, falei, não, eu quero uma referência, alguém que eu saiba que outras pessoas já fizeram algo parecido. Aí todo mundo me falou da Janete, por conta da Uhum. professora Janete. Eu falei, não, então eu vou fazer com ela. Assim, eu fui pela indicação das pessoas, mas eu confesso que eu via lá, do CLB, do 0 ao CLB7 em um ano. Eu falava, não, é impossível, impossível. Eu vou porque as pessoas estão falando, mas não vai. Eu acho que a gente vem calejado da nossa jornada com o inglês, né? Sim, E é uma luta até alcançar o CLB9. Aí, de repente, alguém chega e fala assim: do zero ao CLB7 em um ano. Você fala: não, é não tem possível. como, não. Você fala assim, não tem mesmo, impossível. Só se você fosse super dotado, então se você já sabe várias coisas em francês. Mas não, eu fui e falei, tô fazendo nada, vamos ver, vou me dedicar aqui, vamos ver. Mas assim, Uhum, crente que eu ia conseguir daqui a uns 2 anos, alguma coisa assim. E uhum, realmente, um ano é. certinho que eu comecei o curso, eu fiz a prova, me arrisquei, me aventurei. Foi a primeira da minha turma a fazer, porque eu estava também com pressa, que eu tinha outras questões que eu precisava dessa nota, e eu Uhum. fiz de primeira, eu consegui, e eu Olha. recebi a prova, eu fiz a prova no dia 13 de janeiro, eu recebi Uhum. a nota, assim, instantaneamente, recebi, se eu não me engano, no dia 17, 16, 17, eu sei que um dia Muito depois rápido. eu recebi o meu ITA. Pensa bem, pensa bem, pensa se você não tivesse feito essa prova em janeiro. Exato. Caramba! Nossa, foi tudo E certinho, certinho, certinho. Se eu tivesse demorado para atualizar o meu perfil lá no Express Entry, também você teria perderia perdido. Exatamente. Você vê que as coisas aconteceram no momento no certo. momento certo. Mas vamos lá, você contou que realmente você já está nesse plano há 5 anos lutando para conseguir chegar aqui no Canadá, Sim. ainda do Brasil. Em algum momento dessa sua jornada, você pensou em tentar outra via? Falou assim: que se lasque, Um não dia. quero mais conseguir, não quero mais essa história de ficar aqui no Brasil tentando, eu quero ir logo para o Canadá. Você teve algum momento assim de frustração que você falou assim: não, vou por outro caminho? Todo dia. Não, eu já pensei várias vezes em desistir, assim, falar, não, não é para mim, não vai dar.
Então, assim, isso já passou pela minha cabeça diversas vezes. Eu já fiz plano A, plano B, plano C. Eu tenho cidadania portuguesa, então eu falei assim, eu vou pelo Working Holiday Visa, pensei, quase que eu apliquei. Eu falei, não, porque eu vou, enfim, desinteirar meu dinheiro, não vai dar certo, eu não sei se lá eu vou conseguir juntar. Eu quero fazer um mestrado, eu sou da área de direito, né? Então, de qualquer forma, eu quero fazer um mestrado lá. Então, eu falei, eu posso ir fazendo mestrado, só que aí ia sair super caro. Enfim, eu tive várias opções, mas eu insisti, falei, não, vou tentar mais um pouquinho, e deu certo. Pois é, e eu quero te perguntar, qual que foi a sua virada de chave? Porque você lutou tanto tempo, né, pelo inglês. Aí você conseguiu inglês. Aí as notas do Express Entry começaram a aumentar. Aí você viu que realmente o francês seria uma dessas portas que poderiam te auxiliar no futuro. Mas o que de fato foi a sua virada de chave? Você, não, vou tentar, seja o que Deus quiser, vou tentar esse francês. Com certeza foi o resultado das pessoas que estavam conseguindo com o francês também, que eu acompanhava. Enfim, a Wellen, que é minha amigona, assim, eu vi que ela conseguiu 2 nomeações. Então, assim, foi ela, foi a Paola, todas as meninas que eu vejo na internet. Eu falei, não, se elas conseguiram, vou tentar mais um pouquinho. Quem sabe também eu não consigo. Então, foi por isso que eu resolvi insistir. Porque é uma diferença muito grande de dinheiro, né? De dinheiro, de facilidade, aqui Segurança. A Vida no Canadá, segurança, exatamente. Inclusive, se você ainda não assistiu o nosso vídeo com a Ellen, é o primeiro vídeo aqui da nossa série, trazendo pessoas, né, contando a sua experiência do zero à fluência no francês. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir e se inspirar também, assim como a Érica. Então, você viu a história das meninas, da Paola. Paola, a gente também vai trazer, viu, Paola? Se você está assistindo esse vídeo, também vai ter a história da Paola aqui para vocês, que são pessoas que realmente começaram do zero, do absoluto zero, e realmente quiseram estudar o francês para alcançar a nota do Express Entry para conseguirem imigrar para o Canadá. Então, a partir do momento que você viu isso, você, não, vou entrar no curso, eu quero estudar realmente com a professora Janete, que ela tem essa promessa, né, do zero ao CLB7, que é a fluência que você precisa para conseguir atingir a nota do TEF para imigrar aqui para o Canadá. Quando você entrou no curso, como que você se sentiu aprendendo esse novo idioma, vindo dessa jornada do inglês? Olha, no início, eu confesso que eu me senti muito desesperada. Porque eu não Eu estou sabia sentindo isso nada. agora. Não sabia nada. Você não tem noção, eu sabia merci, era o que eu sabia. Só. Não sabia nada. E aí eu vi, assim, as primeiras aulas, tem toda uma técnica que é ensinar a pronúncia, e tem um monte de regra. E aí você fica, meu Deus, como assim? Só que depois que você termina o curso de pronúncia, você vê que mesmo você não sabendo as palavras, você consegue ler um jornal em francês, porque você sabe pronunciar. É mágico, é muito engraçado. Então eu comecei aí aos pouquinhos, no início, tinha uns exercícios, enfim, de decorar diálogo, e eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir isso, vai demorar muito, é muito difícil, muito difícil. Aí eu insistindo com os meus amigos, que a gente, né, lá ela incentiva muito a gente arranjar um parceiro, algumas pessoas para praticar com você. E aí a gente não sabe. Olha, o início era assim, era risada, porque ninguém sabia nada, todo mundo ria do outro, e era assim que a gente ia. Então, mas aí você vai vendo, vai passando o tempo, ela vai apresentando desafios para a gente, você vai vendo que você consegue falar um pouquinho, daqui a pouco você consegue falar mais um pouquinho. Primeiro você vai decorando, daqui a pouco você vai falando da sua cabeça, e você vai vendo, nossa, realmente, eu estou evoluindo, estou conseguindo. E foi. Foi quando você não se dá conta, quando você percebe, você já está falando. Uhum. Nossa, e é interessante porque eu tô justamente na primeira fase do curso, né, que eu comecei nessa última turma, e é a parte da pronúncia. Eu vou até mostrar aqui, ó, o meu caderno todo riscado com a questão das pronúncias e tudo. E eu até mandei uma mensagem pra Janete, falei assim, nossa, Janete, como isso é o diferencial no aprendizado do idioma? É porque hoje você olha para a palavra já pensando na pronúncia. Isso facilita demais a jornada do aprendizado. Assim, caramba, e você, quando você lê o francês, né? Você fala assim, nossa, não faz nenhum sentido todas essas letras juntas. Mas é porque depois, quando você entende a pronúncia, você assim, claro que faz sentido. Agora faz todo sentido, né? É interessante. A técnica dela é excelente, assim, é impressionante. Você vê que faz sentido. No início você fica perdido, você fala, cara, não vai dar certo isso, não
não tô confiando muito, não. Mas depois você vê que faz todo sentido. É uma ideia de gênio mesmo começar pelo curso da pronúncia, porque abre as portas, facilita muito. E a Janete também, ela pega na sua mão, né? Então, eu agradeço muito a ela, porque ela pegou na minha mão e todo aluno que tem dúvida, ela vai lá e tira a dúvida e ajuda, e auxilia pela plataforma, fala com você pelo Telegram, enfim, todos os canais possíveis ela ajuda. É muito legal, muito legal. Uma coisa que eu também achei interessante, eu não sei se você, que para mim tudo faz todo sentido, né? Que eu estudei italiano já na vida, eu estudei o inglês e agora eu tô estudando o francês. Então, dessa forma que ela colocou, fez muito sentido, porque ela falou assim, esse som de algumas letras, né, algumas palavras no francês, ela falou assim, esse som não existe no português. Então, você realmente tem que aprender a mexer a sua boca conforme a pronúncia te exige. E isso leva tempo, né? Sim, E no sim, começo você se sente um bobo, né? Fazendo tudo aquilo, né? O biquinho do U e tudo mais. Realmente você enxerga isso como difícil, né? Porque é um começo, é desafiador, realmente, justamente por isso, porque não existe esse som, essa pronúncia no português. Então é exato. óbvio que vai ser difícil. Até você se acostumar com isso, né? Com a forma de falar, leva um certo tempo, né? E quanto tempo levou para você? A partir do momento que você parou de pensar que era difícil, e daí você pensou, não, acho que esse é o caminho certo, acho que é por aqui mesmo que eu tenho que seguir. Olha, até eu conseguir a nota levou 1 ano. Eu comecei, eu comprei a pré-venda, então assim, eu comecei no finalzinho de novembro, início de dezembro, mas a aula mesmo começou só em dezembro. Então assim, eu comecei em dezembro, terminei em dezembro, em janeiro eu fiz a prova. Então assim, foi 1 ano. Mas assim, para eu entender que eu estava falando, estava apta, demorou 6 meses, porque depois os 6 meses para frente é só treinamento praticamente da prova. Então, assim, em 6 meses você já consegue ter uma bagagem muito interessante. Você demorou 6 meses, então, para você começar a falar, formar frases em francês, você começar a se soltar no francês. O interessante do curso, pelo menos o curso da Janete, é que ela dá uns desafios para você gravar vídeo e falar, e explicar uma história, ler algum artigo de jornal e explicar. Então, desde o início eu participei de todos. E aí você, logo nos primeiros, você já começa. No primeiro eu decorava tudo, eu fazia um textinho, decorava e falava aquilo que eu tinha decorado. Aí depois dá muito trabalho você ficar decorando, enfim. Aí eu comecei a me aventurar, tipo, deixa eu ver se eu sei falar assim, vou falar errado mesmo, mas tá bom. Aí eu começava falando errado, e daqui a pouco começava a acertar. E aí eu vi que no finalzinho eu já não estava mais decorando, eu já falava, tá bom, vou gravar da minha cabeça. Então eu comecei a perceber que eu já conseguia falar. Depois que você aprende os verbos, pelo menos assim, os principais verbos no presente, no passé composé, você já ganha uma autonomia que assim, as frases saem, entendeu? As frases, você não tem fluência ainda, mas você consegue se expressar, assim, coisas que você fez, coisas que você fez no passado, que você está fazendo agora. Então você ganha uma autonomia muito grande. E olha só que interessante, todas as pessoas que, pelo menos que eu conheço, que saíram do zero, que atingiram a fluência, todas elas falaram a mesma coisa. É você que está nos acompanhando aí, que está assistindo esse vídeo, eu espero que você consiga ver todas essas similaridades nessas histórias, porque realmente todos eles falaram a mesma coisa. E todos eles atingiram a fluência em menos de 1 ano, ou 1 ano, ou menos de 1 ano, para conseguir migrar aqui para o Canadá. Então, eu tenho uma outra pergunta para você. Qual que foi a sua facilidade, a sua maior facilidade em aprender o francês e qual foi a sua maior dificuldade? Complicar. Eu acho que a minha maior facilidade foi na expressão, foi falar, porque eu estava treinando, eu juntei um monte de gente, eu treinava com o Wesley, que é meu amigo, meu parceiro de treino, treinava com a Wellen, treinava com um monte de gente, treinava com um monte de gente todo dia, todo dia eu estava treinando, então, assim, isso ficou mais fácil para mim, então, assim, com certeza a expressão foi mais fácil para mim. Eu acho que a minha maior dificuldade foi na escrita, porque tem um monte de acento, é muito diferente as palavras, é complicado. Então, eu acho que foi aí que eu precisei me dar uma esforçada para correr atrás dessa nota. Que interessante, você falou que a sua maior facilidade era a habilidade que você treinava todos os dias. Você treinava todos os dias com os colegas ali do curso, né? Quanto tempo que você treinava todos os dias?
Então, no mínimo 1 hora. Geralmente eram umas 2 horas, mas no mínimo, por exemplo, às vezes eu treinava sábado, então sábado geralmente era 1 hora. Mas durante a semana, às vezes 2, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas mais ou menos isso todos os dias. E a escrita você também treinava todos os dias ou você tinha os dias específicos da semana para treinar? Então, eu confesso que no início eu não treinava nada, porque eu ficava com muita preguiça e eu falava, amanhã eu faço, eu fui empurrando. Só que quando eu cheguei na fase da preparação da prova, aí eu falei assim, não tem como, tem que treinar. E aí eu fazia o texto todo dia, de segunda a sexta eu fazia um texto. Um texto não, fazia a secção A e a secção B, 2 textos, todos os dias. Pois é, que interessante. E isso me lembra muito a minha jornada com o inglês, porque foi exatamente da mesma forma que o speaking, para eu atingir a nota que eu atingi, eu realmente treinava todos os dias, inclusive com o Ellen. Eu treinava todos os dias o Eu também inglês. treinava com ela. Ali, ó. A Ellen já treinou com todo mundo. É a pessoa que você fala, vamos treinar? Vamos. Não importa o Não tem idioma, ela tempo quer ruim, treinar. Não tem tempo ruim. Então, eu treinava todos os dias o speaking, mas o writing, que é a escrita, eu também acabava deixando sempre para a última hora. Que Sim. interessante isso, né? E eu penso que hoje, né, eu tenho essa consciência que a nossa maior dificuldade, aquilo que a gente realmente tende a querer deixar para depois, é aquela competência que a gente tem que dar mais atenção. Sim. Porque se ela já é naturalmente difícil, imagina se a gente não treinar ela. Sabe? Exatamente. Hoje eu tenho essa consciência, baseada na minha jornada com o inglês. Eu falei assim: caramba, se eu tivesse me dedicado mais na escrita, nossa, minha nota teria sido muito maior, né? Uma pena que eu treinei tão pouco a escrita. Hoje eu tenho essa consciência, eu acabo escrevendo muito mais para realmente praticar. E eu acho que esse é o sentimento que você teve com o francês, né? Sim, com certeza, com certeza. Foi o meu sentimento. Porque eu sabia que eu não estava preparada, eu sabia que era a minha fraqueza. Então eu falei, não, calma aí, eu não vou arriscar, então vou fazer todo dia. Fui fazendo todo dia, fui fazendo todo dia. Enfim, na aula da Janete, a aula da Janete também tem uma parte de prática ao vivo de redação, que também é muito interessante. Ela vê você lá escrevendo, fala, opa, calma aí, vamos, isso aqui não tá bom, não, isso aqui troca. Então é muito interessante, e aí foi. Perfeito. E qual que era a sua rotina de estudos? Que eu acredito que muita gente que está nos ouvindo agora, eles querem saber como que é a rotina de uma pessoa que de fato atingiu a fluência, que de fato conseguiu a nota, e principalmente o objetivo que eles pretendem alcançar também. Como que era a sua rotina de estudos? Olha, para ser bem honesta, eu estudava todos os dias, mas no início eu não tinha rotina. Eu fazia assim, eu acompanhava todos os dias, eu acompanhava as aulas da plataforma, né, do curso da professora Janete. Então, eu estudava pela plataforma e no início, assim, era cada dia eu inventava uma coisa. Agora eu vou ver um artigo de jornal, agora eu vou ver um podcast, mas não tinha disciplina. Aí foi começando, foi passando o tempo, eu fui vendo que já estava se aproximando a preparação. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso ter uma rotina fixa aqui, porque senão eu vou me perder. Então, eu fiz um calendário, eu coloquei as 4 habilidades todos os dias. Então, assim, de manhã eu escutava podcast, depois eu treinava redação, depois eu fazia simulado da prova, e alguns dias eu fazia... Tem alguns sites, RFI, enfim, sites que dão uma preparação que você escuta o áudio e você tem que responder as questões, assim, bem interessante. Então, tem alguns sites que te ajudam assim. Então, eu colocava durante a semana um tempinho para fazer isso, e no final do dia eu praticava com os meus amigos. Então, assim, todos os dias eu fazia as 4 habilidades. E aí, depois que eu comecei com esse calendário, eu deslanchei, assim, era perceptível. Era perceptível. Agora, imagine se você tivesse criado essa rotina Do desde início. o início, né? Você teria com certeza atingido a nota em menos tempo, né? Então, fica de dica aí para você que está nos ouvindo, que está querendo alcançar a fluência no francês. Olha só que dica de ouro de quem já trilhou esse caminho. É realmente ter uma rotina de estudos que vai fazer com que você deslanche nesse aprendizado. E daí Sim. depois, como que foi a sua preparação para o TEF, né, que é o teste requerido para conseguir aplicar aqui para imigração? Como que foi a sua preparação para o teste? Você mudou alguma coisa na rotina ou você continuou da mesma forma? Eu mudei porque antes eu incluía coisas aleatórias, como esse site do RFI, que era muito legal, mas é legal para você aprender o francês, não para a prova. Para a prova, porque tinha muito simulado, então não daria tempo no meu dia de eu fazer todas essas atividades. Então eu diminuí um pouco o podcast, eu não tinha condição de escutar todo dia, mas eu ainda escutava durante a semana,
que eu acho que o podcast também é fundamental. Então, eu diminui um pouco, mas eu incluí todos os dias o treino da prova. Eu fazia a prova todos os dias. Então, assim, de manhã, geralmente eu fazia a prova de redação primeiro, porque era o que eu mais tinha preguiça. Se eu deixasse para o final do dia, eu não ia fazer. Então, eu fazia ela primeiro. E aí, depois eu fazia um simulado de compreensão escrita, um simulado de compreensão oral e treinava com os meus amigos no final do dia exatamente a estrutura da prova. Então, todos os dias eu fazia uma prova. Perfeito, excelente, excelente. E você acha que isso foi a peça fundamental para você ir tranquila para o teste, conhecendo a prova? Fundamental, porque mesmo você sabendo como é a prova, e as questões se repetem também, muita questão repete, então é muito interessante você ler os textos, escutar os áudios, que vai chegar lá, provavelmente você vai pegar alguma coisa repetida. Mesmo assim, mesmo você já... Em casa, eu fazia com o pé nas costas, sobrava tempo. Chega lá na hora, não é a mesma coisa. A prova é idêntica, mas o tempo é um fator muito... que atrapalha muito. Então, assim, ainda assim eu tive dificuldade. Então, você precisa treinar o tempo e a prova para você não ser pego de surpresa. Perfeito. E como que foi a prova em si? Na hora que você chegou, cada uma das competências, como que você se sentiu? Você sentiu que estava preparada, apesar do tempo, né? Como que foi a dificuldade na hora da prova? A facilidade e a dificuldade na hora que você estava ali realizando o teste? Então, eu acho que se sentir preparada, a gente não vai se sentir nunca. Eu fui para a prova morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, não sei o que eu estou fazendo, eu sou uma fraude, eu não consigo, não tenho capacidade para isso. Então, eu fui com muito medo, mas fui. Chegou lá, a minha dificuldade maior foi realmente o tempo. Os textos, assim, não tive dificuldade, os áudios também não tive dificuldade. Assim, tudo eu já estava acostumada, alguns áudios repetiram, textos para mim não repetiram, mas para os meus colegas que estavam fazendo no dia repetiram. Cada um faz uma prova, mas o tempo me atrapalhou muito, assim, principalmente na compreensão escrita. Na compreensão escrita tem muito texto e eu treinava em casa e eu sempre sobrava assim, uns 20 minutos de tempo para eu dar uma revisada. Eu falava, nossa, vai estar tranquilo, vou fazer essa prova fácil. Chegou lá, o tempo foi acabando, comecei a ficar desesperada, eu tive que usar uma estratégia de adiantar as questões que os textos eram menores e depois voltar. Sobrou 7 segundos para terminar a prova, assim, foi desse jeito. Cheguei desesperada, eu falei para a Janete, não vai dar, não vai dar. Falei com os meus amigos, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E deu tudo certo, acabou que a compreensão escrita foi a minha maior nota. Então, falando em maior nota, quais que foram as notas que você atingiu no TEF? Qual foi o seu resultado na prova? Então, nas compreensões, né, compreensão escrita e oral, como eu fazia muito simulado, e o simulado não tem o que variar, né? Acertou, acertou, não acertou, não acertou. Foram as minhas maiores notas, eu tirei C1 nos dois. Nas expressões, que, por incrível que pareça, pelo menos a expressão oral era o que eu tinha mais facilidade, foram as minhas piores notas. Eu tirei, quer dizer, foram ótimas notas, mas foram menores. Eu tirei B2 nos dois. Olha só. E isso em termos de CLB, para o pessoal que está nos assistindo, para eles conseguirem entender e conseguirem fazer a relação entre C1 e B2. Então, nas expressões que eu tirei B2 nos dois, eu tirei o CLB7, que é o exigido, e nas compreensões que eu tirei C1, como foi um pouquinho maior, eu consegui um CLB9 nas duas. Pensa bem, você que está aí se preparando para a imigração do Canadá, vejam só, a Erika saiu do zero, em um ano, em duas competências, ela conseguiu o CLB9 no francês. Ela começou do absoluto zero, assim como vários de nós, em um ano ela conseguiu CLB9 em duas competências. É algo assim, realmente incrível, incrível, que tem tanta gente que, pelo menos no inglês, né? Essa é uma pergunta que sempre aparece aqui no canal. Se eu estou começando os dois idiomas no zero, por exemplo, vou até te fazer essa pergunta. Se a pessoa está começando, você que também já atingiu a nota no inglês, né? Se a pessoa está começando os dois idiomas no zero, qual das duas seria melhor ela aprender, já que ela está tentando a imigração aqui no Canadá? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu acho que para você atingir a nota no francês é mais fácil, é mais simples. Então, assim, eu comecei pelo inglês, porque era algo que eu já sabia, então eu falei, não, deixa eu garantir aqui, depois eu vejo o francês. Então, assim, é relativo, mas eu acho que você consegue o CLB7 no francês com muito mais facilidade. Então, é uma questão, assim,
que você vai priorizar? Eu vou garantir já o CLB7? Eu acho que eu preferiria fazer primeiro, se eu não tenho nenhum dos dois, talvez eu tentaria primeiro o inglês, porque como a prova dura só 2 anos, talvez o inglês você demore mais. E o francês, como eu acho que é mais, para a gente, é mais palatável, eu acho que é só para chave de ouro, fechar com chave de ouro. Mas agora uma questão que eu até perguntei para a Rose, e eu ainda vou fazer entrevista com a Rose também. Você acha que se você continuasse estudando no ritmo que você estava, você conseguiria o CLB9 nas 4 competências? Acho que sim, acho que sim. Em pouco tempo, essa que é a minha questão, porque muitas pessoas, eles estão começando do zero e eles precisam atingir o CLB9 em um dos dois idiomas, né? O outro, né, que a gente acaba podendo tirar menos, mas no primeiro é que a gente precisa realmente tirar o CLB9 para dar aquele salto na nota do Express Entry. Você acha que teria sido mais fácil atingir o CLB9 no francês do que foi no inglês? Sim, com certeza, com certeza. Se você está precisando do CLB9 mais nota, enfim, com certeza no francês é mais fácil, com certeza. Assim, eu no inglês, o Simon sabe que eu fiz curso com o Simon, ele segurou minha mão também, eu também tinha muita dificuldade, apesar de já ser fluente no inglês, já falar. E eu fiz a prova, acho que, se não me engano, 4 vezes, até conseguir o meu CLB9. Então, assim, é mais complicado, e no francês eu acho que é muito mais. Não digo nem fácil, porque realmente você tem que se dedicar muito, é difícil, nada é fácil, mas assim, é bem mais possível. É bem mais possível. E se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo agora? Se a pessoa está começando no zero e ela também está querendo atingir o mesmo objetivo que você, ela quer atingir a fluência, o CLB7, pelo menos o CLB7, para aplicar para a imigração do Canadá. Qual que é o conselho que, se você pudesse voltar no tempo, você daria para você mesma nessa jornada? Olha, eu acho que o conselho é arregaça as mangas e vai, assim, a gente fica com muito medo e fica assim, eu não sei se eu quero, eu já estudei tanto, eu já gastei tanto dinheiro, eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, vai que a nota baixa. Não vai baixar, não vai, a gente se engana querendo que tudo aconteça assim, não vai. Então, assim, o tempo vai passar, se você não estudar ou estudar, vai passar do mesmo jeito. Então, assim, garanta logo a sua nota e vá logo. Então, assim, estuda, se dedica, procura um bom curso. Assim, eu indico muito o curso da Janete, faz o curso, se prepara, arranja pessoas que vão te dar a mão durante o percurso e vai, porque, assim, não tem como, se você se dedicar, a nota vem de um jeito ou de outro, ela vai vir. Então, é isso, arregaçar as mangas e estudar. E como que está sendo agora a sua vida após o recebimento do convite? Agora sim, agora você está mais aliviada. Poucos dias depois que você conseguiu a sua nota no francês, você já recebeu o convite da imigração para você aplicar, né? E aí, como que está a sua preparação pós-recebimento do convite? Agora eu tô assim, eu não sei nem o que eu faço com tanto Ufa! tempo livre, entendeu? Eu não sei quanto tempo atrás eu tive férias, assim, né? Eu tava sempre estudando, mas eu tô me sentindo livre, assim, tô sentindo o que eu podia fazer, eu já fiz, não depende mais de mim. Tudo que eu podia, eu me empenhei e consegui. Então agora é só curtir, só curtir. Perfeito. E é uma coisa que eu sempre gosto de frisar para quem está estudando os dois idiomas do Brasil, porque eu tive a experiência de estudar os dois idiomas aqui no Canadá, né? Eu cheguei aqui no Canadá por causa do college, né? E é uma coisa que eu me arrependo e foi desse arrependimento, né? Desse sentimento que surgiu essa série de vídeos aqui no canal para realmente mostrar o outro lado, né? Porque eu estou estudando os dois idiomas aqui do Canadá, né? Pela necessidade. Agora vocês optaram por estudar os dois idiomas do Brasil. E vocês estão colhendo os frutos mais positivos do que alguém que está estudando os dois idiomas aqui do Canadá. Então, é para mostrar para as pessoas que estão no Brasil que realmente há muito a ser colhido de você estudar os dois idiomas, não apenas em termos de imigração, mas em termos de profissão também, que você pode colher várias questões positivas se você já tiver os dois idiomas no seu currículo. E é uma coisa que a própria Wellen falou, o conhecimento ninguém te tira. Né? Você sabe falar os dois idiomas oficiais do Canadá, né? Coisa que muito canadense não sabe. Então, isso agrega e muito no seu currículo e não apenas na imigração. Com certeza, vai abrir muitas portas na hora de procurar emprego também, né? E também é aquela coisa assim, cada um, é claro, tem a sua jornada, cada um sabe o que é melhor para si,
Mas ainda assim eu reforço como é bom você estudar antes de ir. Porque aqui você está em casa, você está no seu país, você está no seu trabalho, você tem, às vezes, alguém para te ajudar, conseguir fazer uma economia, conseguir estudar no meu ritmo, sabe? Eu acho que tem muita... Às vezes a gente fica desesperado, assim, eu sei porque eu já passei por isso, e muitas vezes eu pensei, eu acho que eu vou logo, lá eu vou ganhar em dólar. Tudo bem, é possível também, mas assim, eu acho que para mim foi interessante eu ter conseguido daqui, porque isso me economizou dinheiro, me economizou frustração, então foi interessante. Então talvez a gente se frustre porque não anda, né? Você vê que você quer ir logo e não vai. Mas, de repente, é interessante a gente esperar um pouquinho e ir direto. Perfeito, é esse momento de você parar, refletir e falar assim, calma lá, o que que vai ser melhor de acordo com a minha realidade, Sim. né? De acordo com o meu lado financeiro, de acordo com a minha disposição, né? De acordo com a minha prioridade, o que que vai ser melhor? Então, deixa esse questionamento para você que está nos assistindo, o que que vai ser melhor para você? Se é melhor você estudar o francês, se é melhor você ir por outras vias, né? De você chegar aqui no Canadá, esse é um questionamento que eu deixo aqui para você que está nos assistindo. Mas para a Érica, a gente deixa aqui os nossos parabéns. Inclusive, deixa aqui nos comentários um parabéns para a Érica pelo esforço dela e agora vai chegar aqui no Canadá como residente permanente. Parabéns, viu, Érica, por todo o seu esforço. Obrigada, Lúcia, obrigada mesmo. E, nossa, muito obrigada por esse convite. Eu acompanho você já há um tempão e você abre muitas portas para as pessoas, não só as que estão aqui, como as que estão no Canadá. O seu trabalho é fundamental assim, para a gente escolher, para a gente ver como é que é a realidade do Canadá. Enfim, você tem um leque muito grande, os seus vídeos ajudam muito. Então, assim, muito, muito obrigada. Eu estou muito honrada por participar, porque você realmente é uma referência para a gente. Eu que agradeço. E você hoje vai ser uma referência para inúmeras outras pessoas que estão trilhando essa jornada também. Pode ter certeza disso. Então é isso, pessoal. Eu espero que a história da Érica tenha aberto os seus olhos em relação à jornada de estudos de francês para você conseguir chegar aqui no Canadá com a residência permanente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no perfil, não esqueça também de se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, clique nele que você vai estar inscrito no nosso canal. E aqui do lado tem um sininho. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Eu espero que a história da Érica tenha aberto os seus olhos em relação à jornada de estudos de francês para você conseguir chegar aqui no Canadá com a residência permanente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no perfil, não esqueça também de se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, clique nele que você vai estar inscrito no nosso canal. E aqui do lado tem um sininho. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!